Nessa videoaula de hoje, nós iremos tratar sobre trigonometria. Contexto histórico de trigonometria. A palavra trigonometria, ela vem do grego e corresponde às palavras trígono, que é triângulo, e metrein, que é medidas. Mas há uma teoria de que os primeiros a usá-la foram os babilônios e não os gregos. Então, a palavra trigonometria significa medida do triângulo. A introdução da trigonometria no século científico, no entanto, se deve ao astrônomo Hiparco de Niceia. Guarda bem esse nome quando falar de trigonometria, Hiparco de Niceia, que viveu nos anos 190 a.C. e 120 a.C. Essa é a razão de ser ele lembrado como o pai da trigonometria. Então, o pai da trigonometria é o Hiparco de Niceia. A história da trigonometria provavelmente vem da necessidade dos astrônomos de precisar seus cálculos, mas foi amplamente utilizado no aperfeiçoamento das técnicas antigas de navegação. Então, nós vemos aí a importância da trigonometria na astronomia, na navegação, e vamos observar também nas construções, né, na engenharia. Relações trigonométricas no triângulo retângulo. O primeiro assunto que nós iremos estudar dentro da trigonometria é as relações trigonométricas do triângulo retângulo. As razões trigonométricas são as relações existentes entre os lados de um triângulo retângulo e as principais são o seno, o cosseno e a tangente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a relação, né, do triângulo retângulo. Por que triângulo retângulo? Porque ele tem um ângulo reto. E nós vamos relacionar, no caso, a medida dos lados com a medida dos seus ângulos. Observando aqui o triângulo retângulo, os dois lados que formam o ângulo de 90 graus são chamados de catetos. E o lado maior desse triângulo retângulo é chamado de hipotenusa. Então, sempre o lado maior do triângulo retângulo é a hipotenusa. E os dois lados que formam o ângulo de 90 graus são os catetos. Fazendo a relação aqui, né, as fundamentais, o que é o seno? O seno é você pegar o cateto oposto sobre a hipotenusa. Já o cosseno, você vai pegar o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente, você tem cateto oposto sobre o cateto adjacente. Mas o que é cateto oposto e hipotenusa? Cateto adjacente e hipotenusa. Cateto oposto e cateto adjacente. Bom, quando você definir um ângulo, suponhamos que eu defino este ângulo aqui, ó. Vamos colocar aqui como um ângulo alfa, né? O que eu vou ter? O lado oposto a este ângulo, que é esse lado aqui, ele é chamado de cateto oposto. E esse lado que ajuda a formar o ângulo é o cateto adjacente. Então, o lado ajudou a formar o ângulo, cateto adjacente. Está do outro lado do ângulo, é cateto oposto. E a hipotenusa nunca vai mudar. Então, o que é seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa. O que é cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. E o que é tangente? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Nos ângulos notáveis, os que mais aparecem no triângulo retângulo, o 30, o 45 e o 60. Porque para ser triângulo retângulo, já tem que ter um ângulo de 90 graus. Então, esses dois ângulos agudos, ele deve ser 30, 45 ou 60. Né? Como os dois têm que somar
a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, então esses dois ângulos têm que somar 90. Então eu posso pegar 45 com 45 e posso pegar 30 com 60. E pode divergir também 40 e 50, mas os ângulos notáveis que mais aparecem são essas medidas aqui. Então, o que dá para observar aqui? O seno, o cosseno e a tangente de 30, 45 e 60. Aí nós vamos fazer aquela regra. Vamos fazer aqui o seno. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz em cada um. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. E no numerador, eu vou colocar a raiz só no 2 e no 3, porque a raiz quadrada de 1 é 1. Então, não há necessidade de eu colocar a raiz quadrada no 1. Já a tangente, né, um pouquinho diferente. É raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, voltando aí, 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um. Aí a tangente, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Essas medidas é bom você memorizar porque elas são os mais utilizados, né, na trigonometria e a relação trigonométrica do triângulo retângulo. Vamos ver um exemplo aqui, uma questão da Cesgran-Hill, vamos resolver ela. Uma rampa plana de 36 metros de comprimento faz um ângulo de 30 graus. Ó, já apareceu o ângulo notável aqui, que é o 30 graus. Com o plano horizontal. Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente de... Aí nós temos a opção aqui. Aí o que eu recomendo para vocês quando vocês lerem a questão? Você faz o desenho. Vamos desenhar o triângulo, né? Como ele diz, é uma rampa, e nós temos aqui o triângulo retângulo. E observamos que o comprimento da rampa é de 36 metros, está aqui, 36 metros o comprimento dela, e ela formou um ângulo de 30 graus com plano horizontal. Então, tem o plano horizontal que é aqui embaixo, né? E aqui forma 30 graus. Como eu vou procurar o H em relação a este ângulo de 30 graus, quem que é o H? O H é o cateto oposto, né? Então, eu vou usar cateto oposto, que é o H, sobre o 36, que é a hipotenusa. Então, cateto oposto sobre hipotenusa. E o cateto oposto sobre hipotenusa é o quê? Observamos aqui em cima que o cateto oposto sobre hipotenusa é o seno. Então, eu vou utilizar, né, o seno de 30 graus, que é o ângulo que apareceu, é igual ao cateto oposto, que é o H, sobre 36. A partir daí, eu vou resolver isso aí. Quem que é o seno de 30? Eu venho aqui na tabela, ó. Seno de 30, 1 sobre 2, né? Então, eu vou, colocar ali, ó. Seno de 30 é 1 sobre 2, é igual a H sobre 36. Depois que eu armei essa proporção, né, eu vou fazer a multiplicação do meio pelos extremos. 2 vezes H, 2H. 1 vezes 36, 36. E o 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, H é igual a quanto? É igual a 18. Então, neste caso, o gabarito é a letra E, né? A letra E. Bom, depois de ter estudado a relação trigonométrica no triângulo retângulo, agora nós iremos falar sobre a lei do seno. A lei do seno ela é utilizada já num triângulo diferente de triângulo, já não é o triângulo retângulo. Em qualquer triângulo, o quadrado de um dos lados, correspondente à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos o dobro do produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo entre eles. Bom, vamos fazer um desenho aqui do triângulo para você entender essa forma. Assim, pela lei dos cossenos, temos as seguintes relações entre os lados e os ângulos de um triângulo. Nós temos o triângulo,
o ponto A, o ponto B e o ponto C. Aí nós temos os ângulos, ângulo alfa, beta e gama. E aí eu tenho, se meu ponto A é aqui, o meu lado oposto, né, é o lado A. Se meu ponto B está aqui, o meu lado oposto é o lado B. Se o meu ponto C está aqui, o meu lado oposto é o lado C. E aí a gente vai definir a fórmula da lei dos cossenos. Quando eu vou calcular o lado A, né? Aí eu vou fazer o seguinte, vou pegar o A ao quadrado igual. Se eu peguei o A, quem que me sobrou? O B e o C. Então, B ao quadrado mais C. Menos 2 vezes o B e o C, vezes o cosseno de alfa, que é este ângulo aqui, ó, que está oposto ao lado A. Fazendo da mesma forma com a letra B, eu tenho aqui B ao quadrado, aí quem me sobrou? O A e o C. Então, A ao quadrado mais C ao quadrado. Esse menos 2 é um constante, sempre vai aparecer. Vezes quem? Vezes A e C. Vezes o cosseno de beta. Por que o cosseno de beta? Porque se eu estou calculando um B, o ângulo oposto ao lado B é o beta. Então, por isso que eu vou usar o ângulo beta. Já para calcular o lado C, C ao quadrado é igual. Quem que sobrou? O A e o B. A ao quadrado mais B ao quadrado. O menos 2 sempre vai aparecer. Vezes A vezes B. Vezes o cosseno de gama, né? Que é o ângulo oposto ao lado C. Então, vai seguir esse padrão. Lembrando que sempre vai aparecer o menos 2 por ser uma constante. Vamos resolver, utilizando essa fórmula, uma situação problema. Dois lados de um triângulo medem 20 centímetros e 12 centímetros. E foram entre si um ângulo e formam entre si um ângulo de 120 graus. Calcula a medida do terceiro lado. Solução. Para calcular a medida do terceiro lado, utilizaremos a lei dos cossenos. Para isso, vamos considerar o seguinte. Vamos pegar os dados que eu tenho na situação problema. O lado B, ele mede 20, o lado C, ele mede 12. E nós temos aqui o cosseno de 120, né? Que é o cosseno de alfa, que é o ângulo, e o cosseno de 120, porque se nós estamos falando da lei dos cossenos, então a gente vai usar o cosseno. Quanto que é o cosseno de 120? É 0,5 negativo. Mas como que eu faço para me encontrar o cosseno de 120? Sendo que lá no triângulo retângulo eu estudei só até 80. Você vai pegar o seguinte, o cosseno, né? Você vai pegar 120 menos 90, vai sobrar 30. E 30, se você observar lá na tabela, né? O cosseno é menos o seno daquele ângulo. Então, quando eu pego 120 menos 90, vai dar 30 graus. Então, eu vou pegar o seno de 30 graus negativo. Sempre vai usar o negativo. Então, por isso que é menos 1/2, que é a mesma coisa de 0,5 negativo. Então, eu tenho aqui o desenho, né? O lado maior, que é 20. Esse lado menor, que é 12. Aí tem esse ângulo A e ele está pedindo para calcular o outro lado, que é esse lado aqui, ó. Tá? Então, o que a gente pode observar? O ângulo que mede 120 é este ângulo aqui, ó. Este ângulo aqui que mede 120, porque são os lados, né? Formados pelo 20 centímetros e 12 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar agora a fórmula. Se eu vou calcular o A, vou pegar A ao quadrado é igual B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes A vezes C, vezes o cosseno de alfa, que é o ângulo que está apresentando aqui, que é o 120. Aí, substituindo na fórmula, vou ter A
ao quadrado é igual o b ao quadrado. Quem é o b? Bom, se o meu b está aqui, ó, ponto B está aqui, então meu b é esse lado oposto aqui, ó, que é o 20. Então, 20 ao quadrado, tá? Que é, no caso, é elevado a 2. 20 ao quadrado, mais, aí eu tenho aqui 12 ao quadrado, elevado a 2 aqui, menos 2 da fórmula, vezes 20 vezes 12, vezes o 0,2, que é o cosseno de 120. Geralmente o problema já vai te dar esse valor aqui. 20 ao quadrado é 400. 12 ao quadrado é 144. 2 vezes 20 vezes 12 vezes 0,5 vai dar 240. Não esquecendo de multiplicar o sinal. Menos com menos, mais. Por isso deu positivo aqui. Somando isso tudo dá 784. Então, o 2 do A ao quadrado vai virar a raiz do lado de lá. A raiz quadrada de 784 é igual a 28. Então, meu A aqui, ele vai ter uma medida de 28 centímetros. Então, sempre você vai usar esse padrão. Bom, agora nós iremos falar sobre a lei dos senos. Tem a lei dos cossenos e a lei dos senos. A lei dos senos é o seguinte: eu pego o ângulo alfa sobre o seno de A, o ângulo B sobre o seno de B e o ângulo C sobre o seno de C. Então, sempre você vai pegar o ângulo oposto, ó. O ângulo A sobre o seno de A, o ângulo B sobre o seno de B e o ângulo C sobre o seno de C. Vamos resolver utilizando essa fórmula na situação problema. No triângulo a seguir, qual é a medida do segmento AC? Destacado pela letra X, dado que essas medidas estão em centímetro. Então, eu vou ter aqui, ó, um triângulo, o ponto A, o ponto B, o ponto C. Eu tenho dois ângulos e tenho a medida de um lado e quero achar o outro lado. Né? Sempre observando o seguinte, no cosseno, você tem a medida dos dois lados e tem um ângulo. No seno, você tem a medida de dois ângulos para achar um lado. Né? E tem a medida de um lado só também. Bom, nós temos as opções aqui. Vamos fazer o seguinte. Observando que x é o oposto do ângulo B, né? Aqui eu tenho um ângulo B bem aqui, ó. Então, um ângulo B bem aqui. E o que dá para observar? Que o x é o oposto. Para descobrir a sua medida deste ângulo aqui, que eu preciso descobrir para mim fazer a relação ali, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o 135 mais o 15 mais o B é igual a 180, porque é a soma dos ângulos internos de quaisquer triângulo, não importa se ele é retângulo ou não é retângulo, é 180 graus. Então, nesse caso, quando eu somo 135 com mais 15, dá 150. Passo para cá subtraindo, 180 tira 150, eu tenho 30. Então, meu ângulo B ali, ele vai medir 30 graus. Somando 135 com 15 com mais 30, vai dar 180. Então, o que eu vou fazer? Meu X, né, que eu estou procurando, aí o ângulo oposto está para o seno de 30, que eu descobri. Está para seno de 30, igual a raiz, o 2 raiz quadrada de 2, está para o seno de 135. Tá. Aí eu vou calcular agora. X está para... Quanto que é o seno de 30? 1 sobre 2. Igual 2 raiz quadrada de 2. Quanto que é o seno de 135? Aí eu vou fazer o seguinte. 135 menos 90 sobra 45. Então, o seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Neste caso aqui, vou multiplicar o meio pelos extremos, que é o popular multiplicar cruzado. Né? Eu tenho raiz de 2 sobre 2 vezes x e 2 raiz de 2 vezes 1 meio.
Aí eu tenho aqui x é igual. Esse raiz de 2 sobre 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Quando eu multiplico 2 raiz de 2 vezes 1, dá 2 raiz de 2. Dividido por 2, dá raiz de 2. Tá aqui, raiz de 2. E o 2 raiz de 2 que está multiplicando, passa dividindo. Aí eu tenho a divisão de uma fração. Como que eu resolvo a divisão da fração? Eu pego o primeiro e multiplico pelo segundo invertido. Quem é o primeiro? A raiz de 2. Quem é o segundo? Raiz de 2 sobre 2. Eu vou inverter. Vou colocar 2 raiz de 2. Eu vou ter quem? Eu vou ter raiz de 2, né? Ou 2 raiz de 2 sobre 2. Como no meu denominador eu tenho uma raiz, eu vou fazer a racionalização. Vou multiplicar o numerador e o denominador pela mesma raiz. E multiplicando aqui a raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá 2. 4 dividido por 2 dá 2 centímetros, né? Então, nós vemos aqui que essa medida de x aqui, ela vai medir 2 centímetros, calculando pela a lei do seno. Então, sempre a lei do seno. Ô, professor, mas eu não precisei de utilizar os 3? Não. Você vai precisar de usar só 2. Se você tem a medida de A sobre seno de A e quer achar B, você vai usar este e este. Se você tem a medida de A sobre seno de A e quer achar C, você vai usar este e este. Ou, né, pode também você ter o B, aí você irá usar este e este. Inscreva-se no meu canal. A busca do conhecimento é a certeza de um futuro com sucesso. Tchau, tchau, um forte abraço e até o próximo vídeo.